Eu te alerto, bem te desperto, pega na Bíblia, bora vencer. E no princípio era a palavra, tava com Deus, a palavra era Deus. Não me diz nada, escuta tua brada, tá na palavra que você venceu. Seja otimista, entra na luta. Olá irmãos, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal. E pro tema de hoje eu venho falar sobre o amor ao próximo, sobre o destino de cada um e sobre as nossas percepções, as nossas interpretações com relação a tudo que está ao nosso redor e principalmente a nossa própria vida. E eu começo por dizer o seguinte: eu acredito que Deus tem um destino para cada um. E eu acredito que cada um vai lutar até concretizar o seu próprio destino. E nós não vamos agradar a todos. Ninguém neste mundo vai conseguir agradar a todo mundo. Jesus Cristo veio ao mundo e nós hoje, para todo aquele que acredita em Jesus Cristo, será salvo por Jesus. Mas nem com a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus agradou a todos, pois havia quem o perseguia. E o mesmo vai acontecer na tua vida, o mesmo vai acontecer na minha vida. Mas nós temos que nos manter firmes, tal como Jesus se manteve firme em cumprir o seu destino. Porque será assim, porque todo aquele que cumpre o seu destino, na verdade, nunca é apenas para ele. Porque Deus tem os céus e através dos céus Ele toca em mais corações, Ele toca em mais pessoas, Ele converte mais almas, Ele ganha mais almas para si. Então, a partir do momento em que nós descobrimos o nosso destino e caminharmos para o nosso destino, é como se nós estivéssemos a trabalhar para Deus. E nós, na verdade, estamos a trabalhar para Deus. Todo aquele que faz alguma coisa por Deus, faz alguma coisa pela igreja, partilha a palavra, é um trabalhador de Deus, é um servo de Deus. E isto é ganhar almas, é anunciar o Evangelho. Esta é a missão que Jesus deixou para nós depois de ter ressuscitado e antes de ter voltado para os céus. E continuando na caminhada do nosso próprio destino, nós vamos irritar muitas pessoas. Nós vamos deixar muitas pessoas a desejar. E falando sobre essas pessoas que nós vamos irritar, aqui entra a parte do amor ao próximo. Aí é que nós podemos notar em que há pessoas que têm amor ao próximo e há pessoas que não. Pelos frutos nós conheceremos a árvore. Porque se pensares comigo, quando nós, ou seja, quando o mundo, ou seja, quando cada pessoa ter a consciência, ter a sua mente pura para poder perceber que cada pessoa tem o seu destino e que cada pessoa tem o seu momento, cada um vive o seu momento, cada um chegará ao topo da sua vida no momento certo. Se cada pessoa entender isso, eu acredito que o mundo não estaria como está hoje. Eu acredito que o mundo estaria mais cheio de amor. O mundo está cheio de amor, mas infelizmente por glória, por orgulho, pelo egocentrismo, o mundo está como está. Temos pessoas a matar pessoas, temos pessoas a invejar pessoas, temos pessoas a fazerem de tudo para que pessoas não subam na vida, não alcancem o sucesso. Isso tudo por causa do egocentrismo, isso tudo por falta de amor ao próximo. Porque se nós amar ao próximo, se cada um de nós amar ao próximo como a nós mesmos, eu vou ajudar o meu irmão a chegar no seu destino. O meu irmão vai me ajudar a chegar no meu destino. Isso sim é que é o amor ao próximo. E a Bíblia tem algo que diz o seguinte, em Isaías capítulo 6, versículo 9, está escrito: então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Eu posso entender com isso, eu pude entender com isso que na verdade tudo está à nossa frente. Nós vemos, não entendemos. Nós ouvimos e não compreendemos. Na verdade, isso só acontece porque nós não nos permitimos.
O ser humano, eu acredito que o ser humano tem uma grande dificuldade em aceitar. E isso é algo que Deus é que molda. Mas Deus molda quando nós damos a iniciativa, quando nós nos permitimos ser moldados. Aí nós conseguiremos ouvir, entender, ver e compreender. Quando nós nos permitimos ser moldados. Porque não bate certo e é impossível tu ouvires ou perceberes o conselho de uma pessoa se tu só queres entender aquilo que tu próprio já concluíste. Será impossível, nunca vais compreender, nunca vais entender o que a outra pessoa quer dizer quando tu já tens uma ideologia e na tua cabeça, na nossa cabeça, a nossa ideologia é a certa. Não, a verdade é que Deus, quando repreende alguém, Ele sabe o porquê. E se Ele repreende alguém, Ele vê o porquê. Ele já viu o porquê. E se muitas das vezes o que nós ouvimos não vai de acordo com o que nós pensamos ou com o que nós concluímos, Deus sabe o porquê. Mas isso não quer dizer que nós temos que ouvir a tudo e todos. Não, nós temos que ter a capacidade de poder entender e filtrar aquilo que é certo. Capacidade de ouvir vários conselhos e interpretar o que está por detrás dos vários conselhos. Porque muitos vêm dar conselhos com a malícia dentro do seu coração. Então nós temos que ter cuidado com isso. E falando sobre amor ao próximo, eu vou contar uma cena. Eu não gosto de chorar, eu não gosto mesmo de chorar. Mas houve 3 momentos na vida que eu chorei amargamente. E essas 3 vezes eu tive que pôr em prática o amor ao próximo. Porque foi assim, a primeira vez eu tenho um amigo e ele começou a ter muito sucesso. E tem sucesso até agora, e eu amo ver o sucesso dele. E o diabo tentou entrar na minha mente, tentou pôr coisas na minha mente, no meu coração, de inveja. E no momento em que eu senti, eu estava sozinho no quarto, no momento em que eu senti, eu sozinho, comecei a pensar, não, para aí, ele é meu amigo, eu não sou assim. E neste exato momento eu dobrei os meus joelhos e orei, só sei que eu orei muito. E quando eu terminei de orar, comecei a chorar. Depois da oração, comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, eu senti algo, fiquei arrepiado. E depois, logo que eu terminei de chorar, tive uma certeza: é isso que Deus quer de ti. É isso que Deus quer de nós. Nós temos que reconhecer aquilo que não é nosso. Nós temos que reconhecer aquilo que não é nosso. O nosso coração pode produzir coisas más, a nossa mente pode produzir coisas negativas, mas nós temos que saber pôr um ponto. Porque quem é servo de Deus pratica o amor ao próximo. E quem pratica o amor ao próximo não prejudica o próximo. Não cria planos para prejudicar o próximo. Não fala mentiras sobre o próximo. Ok? Porque em Gálatas, capítulo 6, diz o seguinte, capítulo 6, versículo 8, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Semear no Espírito é produzir, ter ações que alimentam o nosso espírito, boas. Quando eu digo semear na carne, é dar ouvidos a pensamentos errôneos, é dar ouvidos a pensamentos que produzem o pecado, que dão vida ao pecado. E nós não podemos viver assim. Nós temos que saber o que nós semeamos. Se semeamos boas coisas, certamente ceifaremos boas coisas. Se semeamos más coisas, certamente ceifaremos más coisas. A vida é assim. A vida é assim, a vida com Deus é assim. Então, eu deixo esta mensagem para vocês e também para mim. E vamos ter mais amor ao próximo, saber entender o momento de cada um e caminhar para o nosso próprio destino. Deus é contigo, Deus é comigo. E se Deus é conosco, por mais que não agrademos a todos, e não vamos agradar a todo mundo,
mas sim, vamos agradar as pessoas certas, as pessoas que Deus colocou e que cruzarão e que vão cruzar o nosso caminho, o nosso destino, ok? Partilha esta mensagem com o máximo de pessoas que puderes e que Deus faça maravilhas, que Deus abençoe as nossas vidas. Até segunda-feira. Tenha um excelente final de semana. Tchau.